cada 1 hora, nascem 321 bebês no Brasil. São mais de 5 crianças por minuto ou 1 a cada 11 segundos. Segundo o Ministério da Saúde, o parto normal é o mais aconselhado e seguro, mas não é o mais realizado no país. Pelo contrário, o Brasil apresenta a maior taxa mundial de cesarianas, alcançando índices entre 70% e 90% em alguns hospitais. Parto natural humanizado. Esse é o tema do programa de hoje. Olá! O parto cirúrgico passou a ser um método normal de trazer uma criança ao mundo. Isso gerou uma inversão de valores na naturalidade da vida. Mas será que ele é o mais saudável? Para se sentirem menos dor, a maioria das mulheres brasileiras opta pela cesariana. Mas a desinformação dessas gestantes leva a essa escolha. No Brasil, o índice elevado de cirurgias preocupou o Ministério da Saúde, que tem realizado, por meio do SUS, uma campanha que incentiva o parto normal. Mas isso ainda não é tão normal na cabeça das mulheres. Se você fosse ter um filho hoje, você teria um parto normal ou cesárea? Cesárea. Por quê? A comodidade, a escolha da data, cesárea. Por quê? Os dois já foram cesáreas e eu os dois não tive dilatação. Então, acho que para mim o melhor seria cesárea mesmo. Normal. Por quê? Eu até tentei o normal. O meu primeiro filho, ele foi um parto pélvico, infelizmente. Então a cabeça ficou aqui no estômago. Mas eu tentei normal até o último momento. Fiz até yoga para ele poder virar, etc. É um parto assim extremamente saudável para o bebê. Para a mãe também a recuperação é muito mais rápida. Além do que o leite desce também mais fácil. E também o bebê ele tem contato com a bactéria natural da mãe. Então isso o torna mais forte, imunologicamente falando. Então, assim, sem sombra de dúvida, o parto normal é o melhor. Cesárea. Por quê? Porque eu achei mais confortável. Cesárea, com certeza. Por quê? Porque, nossa, eu sofri demais dele. Você fez normal dele? Não, eu fiquei esperando o parto normal, mas aí foi cesárea. Se eu pudesse, normal. Por quê? Porque eu acho que é melhor para a mulher, para a criança, mais saudável. Só que não é todo mundo que pode, né? Mas quem consegue, eu preferiria com certeza normal. Cesárea. Por quê? Porque eu acho mais simples, eu acho. Não tem dor. Eu já tenho filho. E os dois foram cesárea. Por que você optou pela cesárea? Meu médico que orientou. Cesárea. Por quê? Porque eu tenho medo de parto normal e eu acho que se existe a cesárea, a gente tem que usar nela. Normal. Por quê? Porque eu acho que é mais natural. Acho que a gente não precisa forçar o corpo a ter uma cicatriz e fazer de uma forma que não seja natural. Acho que a gente tem que induzir o natural. Mas também sou contra a forçar. Acho que se não sair, se não estiver tudo bem, se estiver sentado, acho que não precisa causar dano ou transtorno a ninguém. Acho que a cesárea também é bem-vinda. Mas eu particularmente prefiro o natural. Acho que cesárea. Por quê? Porque eu não ia sentir dor. Cesárea. Por quê? Não sei. Acho que é pelo conforto, talvez. Embora a maioria ainda opta pela cesárea, o Ministério da Saúde luta para mudar o pensamento das mulheres desse Brasil. Afinal de contas, olha a relação de benefícios que encontramos no próprio site do Ministério sobre o parto normal. A interação mãe-bebê é favorecida, já que a mãe está mais disposta por não sofrer as dores do corte da cesárea nem as reações da anestesia, o que facilita a amamentação. A recuperação é quase imediata e tem menos risco de pegar infecção hospitalar. O bebê sofre menos na adaptação fora do útero, porque com as contrações o feto se prepara para deixar aquele ambiente. Inclusive, para ele respirar melhor, o parto normal é o mais indicado. Sem contar que, de fato, o feto estava maduro, pronto para o nascimento. Agora, além de normal, a moda é humanizado, ou seja, quanto menos intervenções, melhor. Princesa.
O Conselho Regional de Enfermagem apoia o parto natural humanizado, desde que seja feito por um profissional habilitado e no local com todos os recursos necessários. Nós colaboramos com o Ministério da Saúde à medida que nós incentivamos e damos subsídios para que os enfermeiros especializados em obstetrícia possam realizar esses procedimentos com segurança. O parto humanizado, ele pode acontecer em casa, ele pode acontecer em uma clínica, ele pode acontecer em um hospital. O que é interessante aqui deixar claro é que, se acontecerem complicações no momento do parto, deve haver em um local próximo e acessível a retaguarda necessária para que a mãe ou o RN, que seria o recém-nascido, a puérpera, né, que é o termo técnico correto, e o RN, possam ser devidamente assistidos caso haja alguma complicação. O Hospital São Francisco, na cidade de Jacareí, interior de São Paulo, realiza parto natural humanizado desde 1986. É uma referência em todo o Vale do Paraíba e a enfermeira Zizi fala com orgulho desse trabalho que realiza com muito amor. Humanizado nada mais é do que o respeito e a autonomia que ela tem sobre ela mesma, né? O direito de decidir o que ela quer para a vida dela, para o neném e tal. E as vantagens são imensas, porque primeiro ela, lógico que existe a dor do parto, mas é uma dor que é suportável, né? Com todos os métodos que a gente usa de relaxamento, de se precisar de uma medicação para dor também, quando a pessoa é mais tensa a gente realiza. E depois que ela ganha o bebê, ela fica ótima, ela se sente realizada como mulher, ela se sente feliz por ter conseguido o parto dos sonhos, né? Só que você tem que estar preparada também para uma intercorrência, para uma cesariana se precisar, né? A cesariana foi feita para isso. Ela é ótima, ela é muito bem indicada quando precisa. Zizi mostra uma das suítes de parto natural do hospital. Então, esse é um quarto, é uma suíte, na verdade, de parto, né? Onde a gente procurou fazer da maneira mais natural possível, para que ela se sentisse mais à vontade possível, sem muita coisa assim que mostrasse que ela está dentro de um ambiente hospitalar. Então, existe o banheiro, né? Porque a gente usa muito banho de chuveiro quente, que relaxa muito no trabalho de parto. Temos o cavalinho, que a gente chama de cavalinho, que é um ótimo exercício para a mãe na hora do trabalho de parto. A bola também, elas fazem massagem na bola. E temos esse banquinho, que é de uma enfermeira famosa, né, que ela chama Marília Largura, que essa semana mesmo eu fiz um parto nesse banquinho. É um banquinho de parto, ele é simples, mas ele é um banquinho que facilita, porque a mulher ela fica sentada, o marido fica atrás e o bebê nasce no banquinho. Então não é só em cima da cama? Não é só em cima da cama. Se ela quer ter na cama, ela tem. Se ela quiser ter de cócoras no chão, ela tem. Se ela quiser ter no banquinho, ela tem. Então a gente deixa bem livre para a mãe escolher a posição mais confortável, né, para ela. Se a mãe quiser ter o parto em cima da cama, também pode. A cama é adaptada para o parto. Então algumas partes saem, levanta-se o apoio para os pés e na lateral tem uma alavanca, onde a mãe pode segurar para fazer força para expulsar o bebê. Quando existe epísio ou laceração que precisa ser suturado, a gente mantém escondidinho para a mãe não saber que existe, né? Que não precisa. Então a gente só mostra, só tira na hora de fazer os pontos, né? Ou se no caso se precisar de uma epísio, ou suturar se tiver laceração, senão a gente nem usa foco, porque na hora do nascimento, quanto menos luz, melhor. Para o neném, né? Porque o neném tá lá escondidinho, quentinho, naquele ambiente bem aconchegante, de repente ele sai naquela luz, daí eu não gosto que acenda muita luz, nem o foco. A gente procura tirar a foto sem o flash, para não incomodar o bebê. E foi nesse hospital que nasceu Lídia, filha da enfermeira Joyce, que desde a época da faculdade sonhava com o parto humanizado. Eu me lembro que durante o curso de graduação, né, as nossas professoras, tanto de pediatria quanto de ginecologia e obstetrícia, sempre nos estimularam, nos incentivaram a priorizar o parto humanizado.
foi um valor que a gente aprendeu desde a época da faculdade. Então você já tinha na sua mente, quando você fosse ter um filho, você queria esse tipo de parto? Exatamente. Eu sempre soube que eu queria priorizar isso, a não ser que fosse indicado a cesárea por uma questão de saúde, de preservar a minha saúde ou do neném, né? Depois de quase 6 horas de trabalho de parto e apenas 4 centímetros de dilatação, ao perceber que a cabeça do bebê era grande, o médico sugeriu a cesárea. Então Joyce foi rapidamente encaminhada para o centro cirúrgico, mas nem precisou dessa intervenção, porque em poucos minutos o trabalho de parto evoluiu tanto que com 3 contrações de expulsão, nasceu a pequena Lídia de parto natural. E aí, quando eu deitei na mesa cirúrgica, o médico me informou, falou: Joyce, o gatinho, filha. Me informou que eu não poderia fazer a cesárea porque, na verdade, ela já tinha coroado. E uma boa parte desses próximos segundos foram de intensa emoção. E eu até ajudei um pouco a tirá-la e trazê-la para mais perto de mim. E aí eu me lembro que ela nasceu dormindo. Então foi muita emoção, assim, foi tudo muito tranquilo, eu me senti muito segura. Ela já estava encaixada um mês antes, então a gente sempre soube que o parto normal seria o indicado. Com essas informações vindo à tona, cresceu também o número de partos realizados fora do ambiente hospitalar, que não são condenados pelo Ministério da Saúde. É claro, eles devem ser realizados em lugares onde ofereçam as mínimas condições de atendimento à mãe e ao bebê. Aqui na capital paulista encontramos a Casa Ângela. Ela é apenas uma das diversas casas de parto que fazem parte de uma estratégia do governo de humanizar a assistência ao parto e nascimento no Brasil. Para isso, contam com toda a estrutura necessária e uma equipe de profissionais capacitados para atender o parto normal de gestantes de baixo risco. A gente tem aqui uma sala de reanimação neonatal, né? A gente tem os kits de emergência, tanto adulto quanto neonatal, né? Incubadora, berço aquecido, aspirador. A ambulância está à disposição 24 horas. E, acima de tudo, o que nos dá segurança é a avaliação de risco, é uma triagem, né? Então, não é toda mulher que deseja ter bebê aqui que vai ter, né? Acima de tudo, as condições físicas e psicológicas dela têm que estar favoráveis também para viver esse momento, né? Fernanda está realizando o pré-natal na Casa Ângela e se encontra nas condições favoráveis para realizar o parto do seu primeiro filho naturalmente, sem nenhuma intervenção. Por muitas pessoas que conversam comigo, falam que aqui você é tratado com muito carinho. Todo mundo te trata bem, você é tratado igual um bebê. Ao mesmo tempo que você está tendo um bebê, você é tratado como um bebê. Então eu escolhi aqui, também porque uma tia minha teve um neném aqui. Foi muito gostoso ver ela feliz, ela falou que ninguém tratou ela mal. E aqui é muito carinhoso, você tem muitas coisas que em posto eles não dão para você. Fisioterapia, ginecologista pelo menos uma vez no parto, essas coisas assim. Aí eu gostei daqui, eu vim a primeira vez, gostei, aí eu quis fazer aqui. A Fernanda citou a fisioterapia e olha ela lá, junto com outras gestantes, fazendo os exercícios para preparar o corpo, não somente para a hora do parto, mas para esta nova fase da vida. Segundo a fisioterapeuta Luciane, o mais importante aqui é o autoconhecimento. Hoje em dia somos muito sedentários, o que dificulta o parto. Então, essa preparação do corpo, fortalecimento de músculos e articulações vão facilitar todo o processo para a mãe e para o bebê. Mesmo aquelas que já tiveram os seus bebês continuam frequentando a casa. Afinal, os profissionais aqui preferem acompanhar o desenvolvimento da criança ao longo do primeiro ano de vida. São dadas orientações quanto ao aleitamento materno, a introdução dos alimentos ao longo do crescimento do bebê e outros cuidados. Você já teve ele há quase um mês, mas acha importante continuar esse trabalho aqui na Casa Ângela? Acho, porque dá uma confiança, né? A gente vê outros casais, outros bebês,
E o atendimento dá uma confiança pra gente seguir. Aqui agora, o que vocês estão aprendendo, por exemplo? A gente conversou, trocou experiência desse primeiro mês, que é tudo bem parecido, assim, a gente se sente sozinha e aqui a gente troca experiência. E é isso, a gente está fazendo umas almofadinhas para cólica. Eu acho incrível e fico muito feliz por ter escolhido a casa, por ter conseguido ter filho aqui. E eu acho fundamental esse acompanhamento, porque ainda mais o primeiro filho, você não sabe, né, você fica muito inseguro, assim, não sabe se você está fazendo certo. E como a Luísa falou, você trocar com outros casais, experiências, aí você vê que acontece com vários bebês. Então, acho que você vai tendo um acompanhamento e você vai se sentindo mais confiante para cuidar do seu filho. Acompanho o pré-natal inteiro aqui, no obstetra, e parto o tempo inteiro, com certeza. E qual a importância para a mãe, né, para a mulher, de ter o apoio assim do seu companheiro? Estou percebendo aos poucos a importância, assim. Na hora dá para ver que tanto a minha mãe quanto a mãe dela ficam muito nervosas, né? Eu acho que a tranquilidade masculina é bem importante, assim. É o que eu mais reparei. O apoio da família, principalmente do pai da criança, é fundamental. Isso contribui para a mulher se sentir mais segura para dar esse passo inesquecível da vida. Cadê o pé? Cadê o pé? Muito bem! Algumas gestantes optam por ter o bebê em casa, como foi o caso de Sabrina. Ela contratou uma equipe especializada e teve o Lucas aqui na sala da própria casa. Sabrina, como que foi essa experiência do parto natural humanizado em casa? Para mim foi uma experiência de bastante autoconhecimento. Eu tomei essa decisão de fazer o parto domiciliar depois de já ter estudado bastante sobre o tema, depois de já estar bastante informada. Não era, a princípio, a minha escolha quando eu engravidei, eu nem imaginava ter um parto em casa. Mas eu sabia que eu queria um parto natural, um parto humanizado. E lá foi ela atrás da informação. Frequentou grupos de apoio à maternidade ativa, assistiu alguns partos, se despiu do preconceito e se encantou com o parto domiciliar. Lucas nasceu no dia 29 de novembro de 2011. Sabrina contratou o grupo Semaúma para ajudar no parto e a equipe além do olhar para registrar esse momento. O vídeo foi publicado no YouTube e fez um grande sucesso. São mais de 3 milhões de acessos. 14 minutos resumem as 9 horas de trabalho de parto, embalados pela trilha sonora perfeita de Maria Bethânia. D'água protegido, salvo fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar, mas tinha que respirar. Eu comecei a me informar sobre os tipos de parto, quais eram as possibilidades, assisti muitos partos e ouvi muitos relatos de partos, tanto hospitalares quanto domiciliares. Foi aí que, depois de muitas discussões, muitas conversas entre eu, meu esposo e a equipe, a gente optou por fazer o parto em casa, por entender que ele era tão seguro quanto o parto hospitalar. E como é que foi a reação da sua família? Então, até o momento do Lucas nascer, minha família era contra a ideia do parto domiciliar. Tanto que a gente optou, no vídeo, isso dá pra perceber, a ligar pra minha mãe avisar que ele tinha nascido depois que já tava tudo ok, que ele tava em casa, saudável, né? Pode vir aqui, que ele tá aqui em casa, lindo, saudável. Mas era por uma resistência, talvez, do mesmo modo que eu tinha antes de conhecer e me informar sobre isso, né? Sobre as possibilidades. Acho que um receio, um medo, acho que tem um mito de que é inseguro, né? Um mito de que é perigoso. E depois que você se informa, que você tem contato com uma equipe que faz esse parto domiciliar assistido, né? A gente não está falando aqui de um parto domiciliar sem assistência, né? Um parto domiciliar assistido por uma equipe de apoio que tem preparo para isso. Você consegue unir a segurança que uma equipe hospitalar poderia te dar com o conforto da sua casa, com o afeto, os cheiros, as cores do ambiente que você mora, né? Então, já que você tocou nesse assunto da segurança, que critérios que você levou em conta para escolher a equipe que faria parte desse momento tão especial?
Então eu estava já fazendo acompanhamento pré-natal com um ginecologista tradicional, né? E paralelamente fazendo também a participação no grupo de apoio à maternidade ativa. Porque para quem quer fazer um parto humanizado, um parto natural, você tem que procurar uma equipe especializada nisso. Não adianta você chegar para o seu ginecologista cesarista ou para o seu ginecologista tradicional e dizer que você quer fazer um parto natural, que você quer fazer um parto na água, que você quer fazer um parto humanizado. É a mesma coisa você querer colher abacaxi de um pé de jabuticaba. A formação é diferente, né? O entendimento do processo de nascimento é diferente, a relação com a mãe é diferente. Então, o critério inicial foi procurar uma equipe que fizesse esse parto humanizado, né? E depois a própria equipe de apoio, né, a equipe que faz a assistência, ela tem critérios para poder ou não assistir um parto domiciliar. Então, para você conseguir fazer um parto em casa, tem que ser uma gestante de baixo risco. Se é identificado no pré-natal qualquer condição que possa implicar num risco previamente identificado para o nascimento do bebê, já é descartada a possibilidade de você fazer um parto em casa. E além disso, eu acho que é interessante você ter uma equipe mínima tanto para assistir você quanto o bebê. E o que me deu segurança era saber que eu teria uma obstetriz, que eu teria uma doula, que eu teria uma neopediatra para assistir o Lucas quando nascesse, na minha casa, com equipamentos para assistência de urgência e emergência caso tivesse alguma intercorrência, e um plano B de uma obstetra já de sobreaviso no hospital, caso eu precisasse ser transferida para o hospital. Durante todo o trabalho de parto, a equipe monitorava o batimento cardíaco do bebê. Embora todo o trabalho seja humanizado, isso não significa que não cause dor. É natural, já que o corpo passa por tantas transformações e precisa alargar o quadril e a pelvis a ponto do bebê ter espaço para passar. Mas durante o trabalho de parto, o corpo da mulher produz o chamado coquetel do amor, que é o conjunto de 4 hormônios que vão auxiliar em todo o trabalho de parto. Basicamente, assim, é ocitocina, né? E endorfinas no final. Então, a ocitocina é o hormônio que a gente considera, que a gente diz que é o hormônio do amor. Então, todas as relações de prazer, de amor na vida de um ser humano envolvem ocitocina, né? Então, namorar, né? Ou viajar para um lugar que você adora, ou compartilhar um almoço com amigos, tudo isso vai liberar ocitocina no nosso corpo, né? Então, é o hormônio que a gente chama de hormônio do amor. E para o útero contrair, né? E proceder à dilatação e tudo mais, é preciso que tenha ocitocina, né? E a ocitocina está relacionada com tranquilidade, né? Com não se sentir envergonhada, com não estar com frio, né? Enfim, o ambiente confortável, o ambiente onde a gente conseguiria dormir tranquilamente, ou o ambiente onde a gente consegue fazer amor tranquilamente, esse é um ambiente ideal para que o parto aconteça, né? É um ambiente que favorece o livre fluxo de ocitocina. E o bebê sente toda recebe também toda essa carga de ocitocina, né? E de certa forma, no momento do parto, nascimento, o bebê ele já forma um patamar máximo desse nível de ocitocina. Então a gente pode dizer que ele já forma o limite dele da capacidade de amar, né? Então, se é um bebê que foi exposto ao parto natural, pôde viver esse momento, ele vai ter altos níveis de ocitocina no corpo dele. Ele é um bebê que vai ter grandes possibilidades de se amar muito, de amar a família, de amar o mundo, né? De ser de uma forma geral uma pessoa mais amorosa. E a mãe também, né? E toda essa carga de ocitocina também favorece com que no corpo da mãe, logo após o parto, esse útero se contraia com mais facilidade, né? Com que tenha mais liberação de leite, né? Então, influencia assim sutilmente esse modo como o bebê vai encarar, essa criança, esse futuro adulto vai encarar o mundo, né? E no final, mais pro final do parto, o corpo da mãe como que compensa ela por toda essa disposição, por todo esse esforço que ela fez no parto, liberando endorfina, que a gente pode considerar como um anestésico natural, né? E os anestésicos, ele tem um efeito, assim, que a gente pode dizer, viciante, né? Então, a mãe, quando o bebê nasce, está inundada em endorfina, e o bebê também. E a partir do momento que eles trocam esse primeiro olhar,
é como que se um ficasse viciado no outro, né? E isso transforma esse vínculo que é feito entre mãe e bebê. E se a pessoa opta por uma cesárea, ela não tem esse coquetel de hormônios à disposição, o corpo não reage dessa forma? Não reage dessa forma porque quando é uma cesárea eletiva, uma cesárea marcada, ela não entra em trabalho de parto, né? Mesmo que, por exemplo, ela tá no trabalho de parto, ela precisa ir para uma cesárea, que ela já passou por esse processo, a cesárea é diferente. Também, lógico, não como parto normal, mas já é diferente, porque ela já recebeu esse coquetel de hormônio, tanto ela quanto o bebê. Deus criou a mulher e deu a ela a capacidade de dar à luz. O corpo feminino foi especialmente projetado para isso. Se a gestação correr tudo bem, se a saúde da mãe e do bebê estiver perfeita, basta deixar a natureza agir. Com o devido suporte de recursos humanos e tecnológicos, ao seu tempo o bebê virá. Mas, acima de tudo, é importante que ele seja querido, amado e muito, muito bem-vindo. Que este programa possa ter ajudado você a conhecer novas possibilidades antes de tomar uma decisão. O mais importante é assegurar a saúde da mãe e, claro, do bebê, seja através do parto natural ou da cesárea. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe esse e outros programas no nosso blog novotempo.com/NTRepórter. Críticas e elogios são sempre bem-vindos. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!